Por favor, vem para cá. É o Anderson Felício, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Eu me chamo Anderson Felício, sou CEO da Velo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui no palco, dizer para vocês que é fantástico, né, quando a gente tem a oportunidade de colaborar com o ecossistema, e esse é o desafio aí nos próximos minutos que eu tenho com vocês. Queria dar um bom dia especial aos nossos parceiros que nos permitiram estar aqui hoje, aos que estão nos acompanhando de forma remota, e como é fantástico a tecnologia, né? A gente consegue falar aqui de Blumenau com muita gente, e as pessoas são, de fato, algo muito importante. Quando une pessoas e tecnologia, a gente pode fazer coisas fantásticas. E falando de pessoas, quero mandar um beijo aqui para Gi, Cauã e Igor, que estão também me acompanhando aqui. São pessoas que sempre estão comigo nos desafios do dia a dia, não posso deixar de agradecer a eles. Bom, rapidamente quero passar para vocês um pouquinho sobre a Velo. E o objetivo aqui é contar para vocês sobre estratégia, mas antes eu quero contar para vocês o que a Velo tem conseguido fazer graças a um método, graças a uma estratégia. Então, a Velo é criada aí a partir de uma reunião que a gente estabelece lá no ano de 2018. Bem no finalzinho do ano, a gente logo começa a ocupar um espaço de 30 metros quadrados. Em pouco tempo, a gente já muda para uma sede. Então, se vocês observarem na foto de cima ali, as primeiras reuniões, uma salinha bem pequena. Logo depois a gente está com aquela estrutura bonita ali embaixo. E com muito orgulho a gente vem aí ganhando o mercado de maneira nacional. E em 2021 a gente foi premiado com um Great Place to Work. E aqui mostra um pouco para vocês do que eu falo de tecnologia unida às pessoas. Sem dúvida foi a tecnologia, aliada à força das pessoas, que fez nós chegarmos aonde a gente chegou. Inclusive, uma das coisas que nos leva a ser Great Place to Work é que a gente torce uns pelos outros lá dentro. Até me aprontaram uma aqui, trouxeram parte dos colaboradores aqui para prestigiar. Eu tenho certeza que a vinda deles aqui é uma demonstração dessa cultura que a gente tem lá dentro, onde um torce pelo outro e busca, de fato, o melhor, né, para cada colega. E com esse contexto a gente tem o melhor para a companhia. E com esse contexto a gente entrega o melhor produto e o melhor serviço que tem no mercado hoje. Obviamente que isso tudo está estruturado em cima de um modelo de governança, onde os sócios se reúnem periodicamente, utilizando-se aí de suas habilidades para se desafiar, falar de cliente, buscar entregar para os clientes uma experiência única e, com isso, continuar prosperando nos negócios e continuar entregando um valor que é bem notório e percebido aí pelo mercado. Que nos fez chegar hoje a 25 estados, uma empresa bastante jovem, falando de um produto de garantia, um produto que requer credibilidade e reputação. A gente não pode brincar com esse tipo de solução. Isso nos levou aí a ter mais de 2.000 imobiliárias parceiras num curto espaço de tempo. Hoje a gente já tem mais de 15.000 contratos sobre a nossa responsabilidade e além de 70 colaboradores que são aí engajados e comprometidos a entregar aos nossos clientes uma ótima experiência. Por que a Velo chegou até aqui? Basicamente porque a Velo se propõe a tirar a burocracia do mercado de locação, sempre provocando as imobiliárias a focarem e permitindo que elas foquem nas fontes geradoras de receita, aquilo que traz de fato resultado para as imobiliárias, como captar um imóvel, relacionar com seus clientes, aumentar a carteira. E, do outro lado, a gente assume a responsabilidade daquilo que normalmente não gera muita receita para a imobiliária, mas gera dor de cabeça. Então, desde a análise de crédito, a negociação, cobranças e questões judiciais. Basicamente, foi isso aliado à tecnologia que nos fez chegar até aqui. Para falar com vocês um pouquinho sobre o método, eu quero primeiro relembrar um pouco aqui esse conto, né, da Alice, e trazer à memória um pouco o que acontece naquele momento que ela encontra o gato. E aí a gente já vai entrando no momento da nossa contribuição, né, sobre estratégia, sobre indicadores e como você pode potencializar os seus negócios a partir disso.
Então a Alice chega e pede para o gato se ele pode ajudar ela. Ele, de forma muito solícita, diz que sim, eu posso te ajudar, é óbvio. Então a primeira pergunta que ela faz, para onde que vai essa estrada? E ele não responde para onde a estrada vai, ele devolve com uma pergunta. Ele pergunta a ela, para onde você quer ir? Isso está intimamente ligado à estratégia, para onde você quer ir? E ao fazer a pergunta, ela responde que não sabe porque ela está perdida. De fato, ela não tem uma escolha, ela não tem uma estratégia. É muito forte isso, né? Porque muitas vezes a gente se depara com essa situação na nossa vida pessoal, ou até mesmo na condução das nossas empresas e dos nossos negócios. E aí o gato responde, então se você não sabe para onde vai, qualquer lugar que você vai, ele te serve. E se a gente conduzir as nossas operações dessa forma, qualquer lugar que a gente chegar, vai nos servir. E a grande provocação aqui é trazer para vocês um método que a gente utiliza dentro da Velo, mostrar para vocês como é que a gente faz isso e como é que a gente pôde, através desse método, chegar em mais de 25 estados sem sair de Blumenau. Então, o primeiro passo é entender que esse método ganha fama pelo Google, quando ele tem uma estrutura de apenas 40 colaboradores, dos quais, através desse método, hoje já são mais de 60 mil atuando. E o que é mais incrível desse método, desse modelo, é que o mesmo modelo serve para 40 pessoas, serve para 60 mil pessoas. E esse modelo ele entrega uma resposta para todos os colaboradores ou gestores. Qual estrada tomar? Qual caminho seguir? E é isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês como fazer isso. Para a gente entender o modelo, eu quero trazer 9 dicas que vão dizer para vocês como começar. São dicas que a gente usou lá dentro da Velo e nos permitiu dar os primeiros passos. A primeira dessas dicas é começar aos poucos, e de forma incremental você vai evoluindo. Então, se você não sabe exatamente onde quer chegar, ou se você está com algumas dificuldades para gerir as suas pessoas e evoluir dentro da sua imobiliária, dentro da sua construtora, você vai começar de forma incremental. Não adianta você chegar aqui e querer estabelecer indicador para tudo agora. Você vai se frustrar e não vai conseguir ter os resultados. E esses indicadores eles são divididos por uma letra chamada O, onde tem um objetivo, e o K e o R, que é os resultados chaves. O O ele pode ser específico, mensurável, atingível, realístico e temporal. Ou seja, ele pode ser um objetivo específico. Mas o O ele também pode ser um desejo, pode ser um sonho, pode ser um querer da sua organização ou do seu time a se desafiar a fazer. O KR já não, ele tem que ser mensurável. Ele tem que ser mensurável para que você consiga entender se você está indo no caminho do O. Se você está indo no caminho desse objetivo. Construir um modelo com vitória inicial. Se você estabelecer um modelo onde você já tem uma certa experiência, já começa a ter pequenas vitórias com esse modelo, você consegue, por sua vez, engajar o time. Entendo que toda vez que você estabelece um método dentro da sua operação, você está mudando um pouco da cultura. Você está estabelecendo novos hábitos. Treinar o time é muito importante para que isso aconteça. Explicar o porquê e apresentar como fazer. Ter foco. Aqui vem uma sugestão bem particular minha, né? Não comece com muitos objetivos, comece com poucos objetivos. Então, se você é uma imobiliária de pequeno porte, 3 objetivos já serão um baita desafio para você. Se você é uma imobiliária de médio porte, talvez consiga 5. E se você é uma grande, 7. Passar disso pode ser muito desafiador nesse princípio. E resultados chaves, você vai ter até 5. Eu vou mostrar para vocês mais à frente como faz isso. A medição tem que ser periódica. Mas não esqueçam, toda medição requer controle. Todo controle requer tempo. Todo tempo você precisa avaliar o resultado para investir esse tempo. Porque é o maior valor que a gente tem e ele não volta mais. Os OKRs eles devem ser para a empresa, eles não devem ser para o indivíduo, não devem ser para sustentar um ego, deve ser para a organização crescer, para que você consiga ir adiante. Eles devem, com o tempo, chegar nos times. Um exemplo que a gente fez dentro da Velo foi começar o primeiro ano, quando a gente começou com o OKR, somente na governança. São informações que ficam mais fechadas. Até porque a gente também está aprendendo o método,
está calibrando as informações e está construindo bases de referência. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente consegue chegar nos times com mais eficiência, com mais propriedade para conduzi-los. Trabalhar com gestão à vista e realizar correções, né? Vou dar um exemplo para vocês. Nós não tínhamos uma experiência de quantos agendamentos a gente conseguia fazer, porque era um modelo novo de vendas que a gente construiu. Então, nós começamos com um número desafiador, fomos criando uma referência, fomos criando a nossa realidade, fomos medindo a nossa eficiência, e hoje a gente tem um número do qual foi corrigido a rota, né? Reconhecer e celebrar esses atos são muito importantes. Ontem a gente teve um palestrante aqui que falou da importância de tocar o sino, de celebrar o sino. Quando o time veio aqui me prestigiar de uma forma muito surpreendente, porque eu não esperava, e agradeço e fico bastante feliz, a gente tem o hábito lá de tocar o sino, e todas as vezes que a gente toca o sino, uns estão aplaudindo aos outros. Então, quando eu digo que a gente lá dentro tem uma cultura de torcer um pelo outro, é verdade, e ela é traduzida nesse gesto, quando um profissional atinge as suas metas e celebra essa conquista. Outra coisa que é importantíssimo, né, a gente vincular indicadores à meta. Se você não tem esse hábito de trabalhar com esse método, e você quiser mexer com indicadores, mudar a cultura e mexer na remuneração, você pode criar um grande problema dentro da sua organização. Então, não faça isso ao mesmo tempo. Não quer dizer que você não possa fazer, só recomendo não fazer ao mesmo tempo. Então, como é que a gente trabalha, né, dentro do OKR? Aqui é um exemplo e uma estrutura que eu acredito que vai contribuir com vocês se forem adotar esse método. Primeiro, você estabelece aí na parte superior o objetivo. E depois, na parte inferior, você traz os KRs, que são os indicadores chaves. Do lado, você tem um valor base. O que é um valor base? É aquilo que te é referência pela tua história ou aquilo que é referência do mercado. Então, o valor base, normalmente, ele é composto por duas variáveis. Aquilo que você tem no seu histórico ou aquilo que você tem de referência no mercado. Pode, inclusive, ser um concorrente teu, pode, inclusive, ser uma medição de desafio. Com base nisso, você estabelece uma meta. Imagina você chegar para o seu time e falar, olha, a nossa meta é X. Ele fala, tá, mas de onde você tirou isso? Eu acho que é X e é X. E vai ser X porque aqui quem manda sou eu. Não vai funcionar. Agora, se você fala que é X porque o mercado pratica esse número, é X porque esse desafio tem uma base de referência, você tem muito mais chance de criar uma meta e criar uma condição para desafiar o seu time. E no final você vai medindo isso periodicamente para ver se você está no caminho certo. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso na prática, né? Então, qual é o nosso objetivo 2021? Ter um crescimento exponencial e sustentável. Esse objetivo eu grifei em corporativo porque ele está para a organização toda. Então, qual é o KR desse objetivo? No nosso caso, no nosso modelo, nosso negócio só se sustenta se a gente tiver imobiliárias parceiras. E eles se mantêm a partir do momento que essas imobiliárias estejam trabalhando conosco. Então, nós temos um desafio de X imobiliárias parceiras. Eu quis não trazer os números reais, então eu deixei um X aqui para vocês. Né? Em 2021, chegar a X contratos ativos. Então, a gente coloca um desafio e começa a medir isso. Ou ainda, estabelecer um faturamento. São exemplos que eu quero trazer para vocês, práticos, que funcionam no dia a dia, que têm nos permitido crescer de forma exponencial e sustentável. Depois, você pode desmembrar isso, por exemplo, no mesmo objetivo a um setor. Então, no nosso caso, só faz sentido, e boa parte do time está aqui e faz isso o dia todo, ter agendamento com a imobiliária. A gente precisa, para o nosso negócio, ter sempre imobiliárias nos ouvindo. Por quê? Porque o nosso produto foi pensado para as imobiliárias e a gente precisa fazer com que elas tenham interesse em nos ouvir. Então, a equipe é treinada para isso, é preparada para isso. Depois, nós precisamos sempre incrementar as imobiliárias, trazer novas imobiliárias para dentro. Quando você trabalha com negócio de garantia, você precisa ter uma descentralização. Se você concentra muito o negócio, ele se torna um risco. Por isso que muitas imobiliárias não conseguem fazer sozinho, porque elas atuam numa região, num local. E se elas forem assumir isso, podem correr um risco muito maior do que você atuar do jeito que uma garantidora atua, no nosso caso, que é descentralizado. Então, a gente distribui muito mais o nosso risco.
E, obviamente, a gente não pode esquecer de quem está jogando com a gente, de quem está já nos apoiando, de quem já está atuando com a gente. Então, a gente olha muito para a retenção dos nossos parceiros. E olhar para a retenção é mexer em processo, é revisitar as políticas, é melhorar o produto, é investir em tecnologia. Então, não é só uma coisa. Então, entendam que, com o tempo, a gente pode desmembrar nos setores. Conseguem perceber que, com o tempo, a gente pode influenciar qualquer colaborador de alguma maneira? Então, é isso que a gente começa a enxergar aqui. Como a gente é um garantidor, a gente tem lá a parte de ocorrência, que é semelhante às seguradoras chamam de seguro, e a gente desafia o time, então, lá na efetividade da cobrança, trabalhar as soluções em dias, ou ainda, né, desafios como engajamento das imobiliárias. Então, a gente precisa realizar eventos para engajar as imobiliárias, ter um NPS de satisfação e medir esse NPS. Estou entendendo que o nosso KR ele não é por acaso. Ele é em prol de um objetivo. Então, às vezes, a gente vê o pessoal, eu tenho um NPS, por quê? Eu tenho tal indicador, por quê? Essa resposta ela tem que existir. Porque senão você vai ficar parecido com a Alice. Qualquer estrada serve. Qualquer jornada é boa. E aí a gente se desafiou aqui, ouvindo os nossos parceiros, a trazer sugestões bem específicas para o mercado imobiliário, mas no modelo de locação e imobiliária. Então, por exemplo, o que pode fazer sentido aos nossos olhos, obviamente que você tem que fazer a tradução disso aqui para o seu negócio, é aumentar a receita recorrente. Então, imobiliárias que trabalham com locação podem estabelecer uma meta, com base na sua referência, nos seus dados, em ter 300 imóveis locados em 2021. E ela desmembra essas metas dentro da organização. Mas todas as empresas que trabalham com locação, todas as imobiliárias que locam, precisam também receber. Obviamente. Então, ela pode estabelecer um indicador que é receber 80% dos aluguéis em dia. Né? Ou ela pode ter um parceiro como a Velo e receber 100% em dia. Deixar que a gente foca nas atividades não geradoras de receita e você focar nas atividades geradoras de receita. Então, esse é um grande, talvez, diferencial do nosso produto, porque hoje, no Brasil, a gente é a garantia mais rápida. Nós pagamos uma locação que vier a ser inadimplida por um locatário em 2 dias úteis. E se a gente quiser, atendendo algumas imobiliárias que remuneram juros e multa, a gente paga em 15. Ou seja, a gente é a primeira mais rápida e a segunda mais rápida. Talvez outros já estejam copiando, mas a gente foi o primeiro a fazer isso. Isso estava no nosso objetivo estratégico. Crescer de forma exponencial, sustentável, sendo rápido, sendo Velo, sendo veloz. Ou ainda pode fazer total sentido, a gente escuta muito as imobiliárias falar assim, eu não tenho problema de vender, mas captar está difícil. E a pergunta aqui e a provocação aqui né? Você tem um objetivo que é captar mais imóveis, e você tem um KR medindo essa captação, você tem um resultado-chave mostrando que você está no caminho certo, ou você está lá sofrendo com essa dor ainda? E aí, sugestões que aparentemente fazem sentido desafiar o time a fazer X visitas em condomínios para que ele consiga ter acesso aos proprietários, aos investidores daquele imóvel. Ou ainda, gerar leads com proprietários, ter estratégias para que você capture investidores ou proprietários como leads, e ainda fazer as visitas em imóveis. A gente aprende muito com os nossos parceiros que, poxa, não tem como não fazer visita, não tem como ter resultado esperando só entrar pela porta. Outras formas de você trazer objetivos aqui, sempre lembrando que eles podem ser até um sonho, ser referência em locação. Então, a gente percebe muito que as imobiliárias elas estabelecem uma região e acabam tendo uma força muito grande naquela região. E aí você vê, por exemplo, imobiliárias dizendo, esse imóvel foi locado em X dias. Isso pode atrair proprietários, pode atrair investidores. Outro tema que é um desafio grande é trabalhar a exclusividade. As pessoas elas não dão exclusividade porque elas não gostam de você, não confiam na imobiliária. Talvez elas não dão a exclusividade porque elas acham que deixar com 10 imobiliárias vai alugar mais rápido. E se você tem lá um KR, um histórico, um valor base, uma meta, e você fala,
aqui eu faço assim, o meu time sabe fazer dessa forma, talvez você consiga trazer mais exclusividade. Por quê? Porque ter bons produtos é importante para que esse ciclo, né, da locação se mantenha atualizado e se mantenha presente. Ou ainda trazer satisfação pelos dois aspectos, né? A gente sempre provoca as imobiliárias a olhar o proprietário como cliente, mas também a olhar o locatário como cliente. A gente ainda vê algumas imobiliárias olhando o locatário não necessariamente como cliente. E a dica que eu dou é: você pode segmentar a forma de atender os seus clientes. Então, você atende o proprietário de uma forma e você atende os locatários de outra forma. Eu, particularmente, já aloquei imóvel, falei com a imobiliária 2 vezes. Quando eu entrei e quando eu saí. Então, tem aí uma provocação e uma crença nossa de que amanhã ou depois esse locatário, inclusive, pode estar comprando com você. Ou trabalhar a disciplina no aspecto de marketing, trabalhando cases de sucesso, contando para os demais como é que está sendo as suas experiências e os seus resultados. Aumentando engajamento no site. Aqui é um baita desafio, porque se você quiser, você investe uma vida aqui e não necessariamente traz resultados, se você não souber trabalhar bem essas temáticas. Por isso, da importância de você medir e sempre voltar lá e revisitar o que você fez. Pessoal, botando aqui o evento no cronograma, e chegando à reta final, a gente acredita que esse método, esses OKRs, eles vão permitir que as suas organizações não sejam mais uma Alice que não sabe onde vai. Então, imagina a Alice agora com método, Ela poderia dizer para o gato o seguinte: olha, eu vou pegar essa estrada aqui, e com o tempo ela vai medindo o resultado que ela está tendo, e ela eventualmente pode decidir voltar antes de gastar um monte de combustível e não ter o resultado que ela imagina. Ou ainda ela poderia ter dito: com base no humano que passou por aqui, eu vou por aqui. Ou ainda ela poderia ter dito: olha, eu quero chegar em tal lugar. Ou seja, ela teria um método para não se encontrar naquela situação que ela encontrou anteriormente. Espero ter contribuído com vocês. Deixo aqui os meus contatos, fico à disposição. A gente vai estar o dia todo aqui com vocês no evento. Eu queria agradecer a surpresa, não sei quem teve a ideia, depois, mas fica aqui a grata surpresa, porque para eles estarem aqui, eles têm metas, eles têm indicadores, e eles abriram mão, talvez, de algum tempo deles para aprender, e a gente sempre gosta disso, valoriza muito isso. Nenhum colaborador será repreendido se ele estiver lendo, se ele estiver estudando, porque se ele estiver lendo, estudando e aprendendo, ele atende melhor os nossos parceiros. Queria agradecer aos nossos parceiros que estão presentes, os que estão nos acompanhando de forma remota, e espero aí ter, de alguma maneira, influenciado no dia a dia e nos desafios de vocês. Abraço a todos.